Professor, o que é leitura técnica? É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou bater muito nisso, tá, gente? Eu realmente acredito que se você melhorar a sua capacidade de leitura, a sua capacidade de entendimento de texto, você melhora o seu desempenho em todas as áreas. Você vai melhorar a sua nota na matemática, na ciência da natureza, nas ciências humanas, na linguagem, apenas melhorando a sua capacidade de ler e entender os textos, começando pelos enunciados. Então, eu vou, ao longo dessa nossa jornada, que eu pretendo aí que vá até o final do ano, eu vou bater muito nisso. Vou trabalhar com exercício, vou trazer exercícios para vocês, tá? Porque às vezes os alunos chegam para mim e falam, tá bom, professor, eu tenho dificuldade de leitura mesmo, eu nunca gostei de ler, eu desde do meu fundamental, né, eu não desenvolvi esse... Como que eu vou aprender agora, na metade do ano, faltando poucos meses para o Enem, faltando poucos meses para o vestibular? Isso não é possível, eu precisaria de anos. Não é verdade. Eu não estou falando de você desenvolver um gosto pela leitura, de você passar a gostar de ler. Isso realmente é uma coisa demorada, é uma coisa que tem que começar geralmente lá na infância e tal, e começar agora realmente demora bem mais, é bem mais difícil. Mas entenda uma coisa, você não precisa gostar de ler para conseguir ler e entender um texto. Gostar é uma coisa, entender é outra coisa. A compreensão, o entendimento do texto depende de uma postura racional diante do texto, tá? E não de uma postura lúdica, de uma postura prazerosa diante do texto. Então você não precisa gostar de ler para enfrentar um texto para uma prova, para um vestibular, tá? Ou seja, o que você precisa aqui é o que a gente chama de leitura técnica. E o que é isso, professor? O que é leitura técnica? Então vamos lá. Primeiro vamos entender, né, a diferença entre leitura lúdica e leitura técnica. Leitura lúdica, como o nome já diz, é uma leitura voltada para uma atividade lúdica. O que é uma atividade lúdica? Uma atividade prazerosa, divertida. Tá? Então uma leitura lúdica é uma abordagem de leitura que busca promover o prazer, o envolvimento do leitor com elementos de narrativa, de fantasia, né? de imaginação. E a leitura lúdica, gente? A grande característica da leitura lúdica é que você faz essa leitura totalmente despreocupado. Você lê de forma lúdica como você escuta uma música, como você assiste um filme. Quando você escuta uma música, quando você vai assistir um filme de forma para se divertir, né, de forma lúdica, como forma de lazer, você não está preocupado com o que vão perguntar para você depois que você terminou de de assistir esse filme, de escutar essa música. Tá? A mesma coisa acontece quando você está lendo um livro por prazer. Não aquele livro que está indicado como leitura obrigatória do vestibular. Porque aí você já vai fazer essa leitura, se for uma obra do vestibular, você vai fazer essa leitura já preocupado com o que será cobrado. O que vão me cobrar? Eu sei que é preocupado, como eu tenho que prestar atenção no narrador, que tipo de narrador eu tenho, né? Qual é o tema, que escola literária, que estilo de época pertence a essa obra, qual é a posição do autor, qual é a sua visão de mundo, qual é a ideologia que ele está defendendo, como que isso se relaciona com o contexto sociocultural da época. Você percebe? Você fica sobrecarregado com essa necessidade de estar se preocupando com elementos técnicos, né, dessa leitura. Então, deixa de ser uma leitura lúdica e passa a ser uma leitura técnica. Ou seja, você precisa ler aquele livro, gostando ou não. Entenda, quando você está diante de uma leitura lúdica, você começa a ler um livro, você não gostou, você para. Ah, esse livro não tá bom, não está me envolvendo, não está me empolgando. Você para, que nem quando você assiste um filme. O filme não está bom, você para, você troca, você pega outro. A música não está boa, você troca, você vai escutar outra música. Agora, quando você tem que fazer uma leitura técnica, não tem como trocar. Se você está lendo um livro que você sabe que vai cair na prova da escola, você sabe que vai cair na prova do vestibular, você não está ali para se divertir. Você está ali para cumprir um trabalho. Ou seja, você tem que fazer uma leitura técnica. Então esquece
se vai ser prazeroso, se não é. Se for prazeroso, melhor ainda. De repente você se surpreende, nossa, esse livro é gostoso, né? Estou gostando. Sim, tudo bem. Mas mesmo que você não encontre prazer, mesmo que seja uma coisa chata de ler, você pode compreender, né, o suficiente para responder uma questão de uma prova ou uma questão de vestibular. Desde que você faça o que a gente chama de leitura técnica, que é isso aqui, ó. Leitura técnica, que também é conhecida como leitura tradicional, é uma abordagem de leitura que tem como objetivo compreender, né, de forma precisa e detalhada as informações específicas do texto. E aí não precisa ser um texto literário, né? Pode ser um texto informativo, pode ser um texto científico. Tá? Você vai focar na apreensão dos elementos que estão nesse texto, na compreensão disso dentro de um contexto em que ele está inserido. Então, é uma leitura mais analítica, de análise mesmo, né? Focado em extrair, em buscar informações muito precisas, muito exatas, né? Buscar conceitos chaves que estão presentes nesse texto. E a leitura técnica você pode aprender com relativa rapidez. Não é uma coisa que você tem que levar anos para desenvolver, como é a leitura lúdica, o prazer, o gosto pela leitura. Tá? A leitura técnica tem alguns parâmetros que podem ser aprendidos em pouco tempo, mas depende de treino. Porque aquela regra de que ler se aprende lendo, escrever se aprende escrevendo, vale para os dois tipos de leitura. Tá? Você aprende a ler a leitura lúdica lendo, praticando. Você aprende a ler a leitura técnica também praticando. Tá? Então, se você tiver um caminho, se você tiver um processo para desenvolver essa leitura técnica, que é o que eu vou te mostrar hoje, você treinando isso, você pode, em pouquíssimo tempo, chegar a um nível de leitura técnica que vai permitir que você melhore muito a compreensão dos textos e, consequentemente, a resolução das questões de todas as áreas, como eu falei no início. Então, o nosso objetivo hoje é exatamente mostrar um passo a passo para você desenvolver essa leitura técnica, esse processo de leitura técnica. E aí, no final, a gente vai exemplificar isso com um exercício que eu deixei lá no grupo, né? Deixei essa semana no grupo para vocês fazerem. E aí eu vou resolver aqui junto com vocês, mostrando, né, como que facilita muito, como que agiliza muito você usar essa leitura técnica, esse processo, né, esse método que eu desenvolvi, né, que eu durante muitos anos fui lapidando aí e que eu uso nas minhas aulas, né, para os meus alunos e que já tem resultados bastante comprovados aí. Beleza? Vamos lá então?